Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta agora para os 25 últimos minutos do nosso programa de hoje. Sem perder tempo, a gente já se manda pro Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Nosso personagem da história nasceu em 1945 e morreu 40 anos depois. Foi um piloto bem razoável, mas entrou para a história num fato triste quando ele tentou salvar o seu colega Roger Williamson no acidente fatal para o Williamson no Grande Prêmio da Holanda de 73, quando ele tenta tirar o seu amigo britânico, inclusive, tentou tirar do carro, não conseguiu, se desesperou, aquela coisa toda, uma cena que todo mundo conhece, uma coisa tocante, realmente o desespero dele de tentar tirar o Williamson de dentro do seu carro. A morte dele foi também de uma forma bem trágica, né? Ele teve desgostoso da Fórmula 1, mudou a área de atuação e começou a fazer acrobacia aérea, né? Se destacou dentro dessa área e dentro de um desses aviões foi quando ele faleceu. Dia 2 de julho de 85, foi fazer uma, né, perto ali de uma região de País de Gales. O avião descontrolou. Justo na cidade natal dele. Exato, Borno Regis. O avião descontrolou, caiu no mar e o corpo dele nunca mais foi encontrado. Tá lá embaixo do mar, nem corpo mais deve ter, né? De 85 pra cá. E... bom, Carlos e Eric, fica a homenagem pra alguém que teve um ato de heroísmo de tentar salvar um colega. E como que nós vamos dizer? Ele tá na Fórmula 1 por dois momentos, né? Ele foi marcado na Fórmula 1. Tanto essa tentativa de salvamento ao Williamson, quanto ao acidente que ele teve em Silverstone, na pré-classificação de Silverstone, quando ele perdeu o controle do carro, bateu no muro a 173 por hora. À época, ele sofreu uma desaceleração de 178 G. Ele foi pro Guinness na época, como o homem que sobreviveu à pior desaceleração na história. Aí veio o Kenny Brack e... dois pilotos, aliás, que, entre aspas, bateram o recorde dele. Um ainda tá pra contar a história, né? Não, um tá pra contar a história, o outro não mais, que é o Julius Bianchi. Bom, o Julius Bianchi meio que não sobreviveu a isso, mas enfim. Não, sim, mas aí que tá, o impacto dele, a FIA concluiu que chegou a 254 G. Não, mas, enfim, o ponto não é isso. O ponto é que meu nariz está coçando, mas estamos falando de David Charles Purley. Ele que tem que recebeu a medalha de George pela tentativa dele de tentar salvar tentativa de tentar, Eric. Parabéns. A tentativa de salvar o Roger Williamson. Roger Williamson, né? Que pelo visto infelizmente não foi bem sucedido, né? E era só pra constar, nessa situação, aquela foi a primeira corrida do Roger Williamson, a primeira e a última. Ah, mas ele largou no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Não conta, porque a primeira corrida
A primeira largada a corrida teve 2 largadas. A primeira foi anulada por causa de um acidente que teve. Ele não voltou, então ele não correu. Efetivamente ele não correu e ele não conta como largante na corrida que de fato valeu, né? É uma questão parecida com o Schumacher em Silverstone 99. Aquela corrida não conta. Sim. Então, o tocante daquela prova foi, enquanto os fiscais holandeses apenas olhavam, o Purley fez de tudo para tentar apagar, se não me engano, tirou o extintor do próprio carro para tentar apagar o fogo. Ele tentou, no meio das chamas, virar o carro do Williamson, quer dizer, desvirar o carro do Williamson para tentar salvar. E vendo que não dava mais, não tinha mais o que fazer, ele saiu desolado. Eu imagino como é que devia estar ele dentro daquele capacete, chorando copiosamente por não conseguir salvar o companheiro. Tenso, né? Tenso por demais, nossa. Ele é um dos pilotos, só pra deixar esse número. Voltando aqui sobre o acidente, vamos colocar que o carro de Fórmula 1 naquela época pesasse algo em torno de 700 quilos. 700 quilos vezes 178G, 178 vezes 7.246, daria quase 125 toneladas. Que paulada, hein? E ele sobreviveu. Amigo. Aliás, só pra você... Vai falando aí que agora eu vou ter que fazer umas contas aqui. É sério, mas é aquela, né? Não tem muita coisa pra falar, só dizer que ele... Na Fórmula 2, o melhor resultado dele foi um quinto lugar em 74, quando ele teve 2 segundos lugares, um em Salzburg e outro em Pergusa, né, que é o novo nome é o circuito de Jena-Pergusa. Na Fórmula 1 ele não fez ponto nenhum. Aí correu a Shell Sport International Series, foi campeão em 76. E na Fórmula 1 britânica ele competiu com o carro da Onyx. Sim, a Onyx foi para a Fórmula 1 depois, ele competiu e conseguiu 4 pontinhos de um quarto lugar que ele teve em Snetterton. Poucos resultados, mas marcado pela coragem de tentar salvar o amigo. Mas que merecido também a homenagem que ele recebeu, né? A medalha que ele recebeu, né? Sim, claro. Vamos lá então, gente. O Eric tem coisa pra falar, ele vai falar depois, quando a gente Beleza, não, eu falo sim. continuar. Vai falando. Até aí. o Rômulo tá dizendo que é absurdo daqueles fiscais no GP da Holanda. Não, absurdo mesmo. Ali tinha que pegar todo Não, mundo. não era que absurdo, porque assim, naquela época, você ainda tinha muito amadorismo com relação a esse pessoal que trabalhava como fiscal. Muito Tanto que amadorismo. nessa mesma época, coisa de uns 4 anos depois, você via um moleque de 19 anos com um extintor de incêndio na mão, atravessando uma pista com carros descendo a reta de mais de 260 km por hora. Um deles, inclusive, encontra esse moleque e oblitera o corpo dele a tal ponto que ele só foi reconhecido por quem tiveram que chamar todo mundo e viram quem tava faltando. Ó, aquele lá que morreu. Vou fazer a chamada. O corpo foi desintegrado e por causa do extintor que ele estava carregando também, o piloto partiu dessa. Foi. Aliás, me aguardem agora no zero. Sim, queridos ouvintes, chegamos nas notas. É hora das notas, é hora da gente numerar aqui o melhor e o pior dessa semana, começando com a nota 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. É hora da nota 0. Alguém quer começar? Ô, Carlos, só pra completar aqui a informação que a gente tava falando aqui, você falou que era quanto? 700 quilos? Só pra... o carro da... Não, então você chutou muito alto. A McLaren que competiu naquele ano pesava 585. Então bota 600. Depois, mas enfim. Tá. Mas tá valendo. Tá, então aí diminuindo aí pra quase 107 toneladas.
Mas enfim, É o um que absurdo do importa mesmo é que jeito. tem o 0 e... Pra quem que vocês vão dar 0? Bom, o meu Querem 0, começar? óbvio. O meu 0, Rodrigo Vilela, eu tenho que começar, né? Vamos começar? O meu 0 vem num bonito e fofo rosso Corsa. com aquele cavalinho lá empinado que parece um asno. Sim. Outra figura que Meu Fizeram uma Deus clonagem, cara. do Saiu nas céu. redes sociais o escudo da Ferrari com um asno. Sim. Com o burrinho do Shrek, na verdade. Não, eu já vi um que eu já vi um que é o cavalo só olhando assim de bituca. Posso entrar no logotipo? Também é sensacional. Mas eu vou colocar outro. Não, Windows, eu não vou atualizar agora o computador. Mas tem outro também. Pra Mercedes. Mas se não fosse o Hamilton, não ganharia a corrida. É verdade. E aí pergunta-se o que raios tinha na cabeça dos estrategistas pra botar pneu médio pra ele andar 63 voltas com pneu médio. 63 não. 60 alguma coisa. 12 Ia dar voltas, muito 66. Da 12ª, 78ª, 66. 66 voltas. Coisa de doente. Continuando na Fórmula 1, Eu tenho um pra falar e eu acho que eu já sei o que vocês vão atrapalhar falar. um pouquinho aqui. 0 para Helmut Marko. Não era isso que eu ia falar. O que ele aprontou? Essa mula. Ele falou que o Hamilton só não foi punido no incidente dele com o Max Verstappen porque ele usava um capacete em homenagem ao Lauda. Não, gente, não. Isso será- Não, Será que é? Eu já disse, com perdão da palavra, Helmut Marko está na Red Bull por cota. Sim, cota de deficiente mental. Ele Não, deve- mas o Carlos. Ou então, Eric, Você- rápido, ele deve ter dito isso porque ele sabe que ele nunca vai ser homenageado desse jeito. Não, Rodrigo, nem falar isso. É porque, na verdade, o Hamilton ele não foi punido, não é pelo fato dele estar usando o capacete do Lauda. Ele não foi punido porque ele tá na Mercedes. Não, ele Só não foi isso. punido porque ele não era pra ser punido, gente. Pelo amor de Não. Deus. Sim, que Zoeiras vai a... ser punido. Não, zoeiras à parte, Rodrigo. Só pra... Porque assim, eu tava vendo ali a pré-hora da Fórmula 1, quando os pilotos vão fazer aquele desfile lá no caminhão, coisa e tal, aí tem os caras... Cara, tinha um gigantesco emblema da Mercedes na frente do caminhão. Tem um outro emblema da Mercedes gigantesco na frente dos carros médicos e dos carros de segurança. Rodrigo, pelo amor de Deus, não subestima a minha inteligência, cara. Tá, Eric, Agora, esse é um dos poucos... outro zero. Eric, rapidinho. Você é um dos poucos torcedores conscientes... Mantendo no mundo o motor, mas fora do Peraí, esporte Carlos, motor. Carlos, pera. Só pra Sim, falar espero. rapidinho do Eric. Que é assim com a Mercedes hoje, só que no início do século era assim com a Ferrari, foi assim com a Red Bull e é assim sempre na Fórmula 1. Não, eu sei, mas, Rodrigo, mas eu fiz questão de mencionar isso, porque assim, a Mercedes tem essa questão da parceria com a Fórmula 1 com relação a fornecer os carros, entendeu? É isso que eu tô falando. Ok. Mas se punissem o Hamilton ou o Verstappen, se punissem ali, ia ser ridículo. Não vai. Eles não punem. Mesmo. Zoeiras à parte, não vão punir. Sabe por quê? Porque aquela parede só pune quem tá quem tá fora da zona de pontuação, entendeu? É isso que eles É fazem. normal. Mas isso aí é histórico na Fórmula 1 desde 1950. Carlos, antes de você sair um pouco do mundo do esporte motor, eu quero continuar em Mônaco. Continue. Sérgio Pérez. Não pra ele propriamente dito, mas pra aquelas mulas daqueles fiscais que foram atravessar a pista sem ter certeza que vinha carro. E o Sérgio Pérez quase fez carne moída de 2. Aí morre e não sabe por quê. Né? Na saída do box, saiu os dois correndo assim, o Sérgio Pérez, coitado, todo assustado, falou: o que vocês estão fazendo aqui? É igual o Senna em 91 em Mônaco, Por aí mesmo. onde o fiscal foi pegar uma pecinha ali na Sandevaux e tipo olhou assim: ai caramba! E É o por Senna aí. tipo, o que você tá fazendo, cara? Isso justamente em Mônaco, onde os fiscais são bem treinados. Tua vez, ô Carlos, vai. Então, como eu tava falando, o 0
no mundo motor, mas fora do esporte a motor, 0 para Renault. Aí vocês falam, por que, Carlos? Porque nessa semana saiu um teaser da Renault referente ao desenho Caverna do Dragão. Só comercial, na verdade. Sim. E nisso usaram o Kwid, que é o carro de entrada da marca. Amiguinho, com um negócio de ação desse naipe, você tem carros mais aventureiros da marca. Você tem a Duster, você tem a Oroch, você tem a Captur. E você vai usar o carro de entrada da marca? Ah, você quer forçar amizade? Põe logo no próximo Duro de Matar, que já tá em gravação, o Bruce Willis com um Kwid derrubando um Boeing, pô. Tem gente que é muito sem noção pra comercial. Ô, Renault, o pessoal de marketing da Renault teve um momento de lepra. Sim, Nossa. coitado. O povo exagera, viu, queridos ouvintes? É assim mesmo. Processos da casa deles, tá? JR. Hélio Cássio Neves. Alguns, né? hein? Hélio Cássio Neves. Eu colocaria a manobra do Kyle Kaiser. Ah, coitado. Ele tá... Não, JR, Marcos Ericsson. Porra, Também, bateu Marcos sozinho. O Marcos Ericsson vinha sendo o melhor estreante da Indy. Aí ele foi entrar no boxe e foi assim. Rodar dentro do box. Salvou o Alexander Rossi aquela disputa. Quer dizer, deu sobrevida ao Alexander Rossi naquela disputa. Porque foi justamente no pit stop Olha, ele nós temos engasopou a bomba. 3 aí. Vai ficar pra os 3. JR. Fica os 3, ué. Cada um Sim, escolheu um, claro. assim que é bom. Ouvinte, vocês escolhem quem? Bom, o toscão da semana é o Graham Hall. Ridículo que ele fez, bizarro, bizonho no lance de corrida. Eu colocaria o Helmut Marko. O Helmut Marko pelo que ele ganhou mais falou um também. candidato. Entrou mais um candidato pra disputa. Vai, lascado. Fica aí então. Deixa os dois então. Mais que merecidos. Não, o outro que queria pro Toscão seria a Ferrari tentando justificar o erro lá com o menino Charlin. Aí vai virar troféu Mattia Binotto. Sem condições nenhuma. Mattia Binotto é ridículo. Não, pelo amor de Deus, cara. Bora então? Tá na hora do Bora. 10? Tá na hora da Na hora gente do 10. falar dos melhores. Vamos pra nota 10 então. Nota 10. Começando com a ultrapassagem. Alguém tem outra ultrapassagem que não seja a do Leclerc sobre o Grosjean na Rascasse? Não, Rodrigo, as ultrapassagens do Leclerc em Mônaco, todas. Não, porque na Lance. Porque na Lance. A segunda, Na Lance. ele acabou rodando. Não, mas na Lance Não. a gente já viu pilotos fazerem isso. Eu já vi muita gente tentar na Lance. Então é um ponto que ainda dá E se ter uma- dando mal, né, De Césares? Ah, De César, Strull. Ali não é Loves, ali é Mirabor. A Loves é a parte de baixo. Não, eu tô falando na Lance, na Lance mesmo. Onde eu tô falando da Lance. Teve um incidente que envolveu o De Césares e Piquet em 89. Não, esse foi na Mirabã. Esse foi foi em numa cima. curva antes. Não, Lance, Mirabor, valendo soco na lá cara. embaixo. Valendo o soco na cara, fácil. Pega a imagem depois, Na o Lance. Eric, procura depois pra gente tirar essa Vamos lá, dúvida. então. Mas a disputa que eu tô falando é na Lance mesmo, onde o Panis se deu muito bem 2 vezes em 96, onde o Leclerc fez a ultrapassagem em cima do Lando Norris e foi destaque por causa disso. Ele foi, arriscou, tentou e depois que o Huckenberg tocou com ele, né, também toque de corrida, nada a discutir. E os 10, pra quem vão? Carlos, começar você. Agora, só um pouquinho, Rodrigo, antes disso. Eu posso colocar também a do Hinchcliffe, que passou no meio de 2 carros no acidente da Fórmula Indy? Aquilo foi sensacional, né? Cara, Oh. aquilo ali não passava Wi-Fi em nenhum dos lados. Ô, Rodrigo. Diga. Rodrigo não, Carlos. Foi na Oi. Loves mesmo. Foi na Loves mesmo. Confesso que achava que foi em cima, não. Foi embaixo. Não, fica tranquilo. Acontece. Então vai, ô Carlos, sua vez, seus 10. Vamos lá. 10 para Pagenot pelo maio incrível, onde ele fez e desfez nas 2 provas de Indianápolis. 10 para Martin Truex Jr. também, que
mesmo depois de uma panca no meio da prova, conseguiu vencer de forma magnífica a prova. E esses são meus 10. Eric, Além desses dois, Rodrigo, tem que ser mencionado também. Ele falou, o Carlos falou do comercial da Renault, do Zero, que mencionou, mas assim, ele também merece 10, esse comercial da Renault, não só pelo fato de usarem o Caverna do Dragão, que aliás abre um precedente gigantesco para que se façam outras obras baseadas na série, incluindo, quem sabe, o tão aguardado último episódio que nunca foi produzido. Mas o ponto principal, dublado pelo Orlando Drummond, o Vingador dublado pelo Orlando Drummond, que fez o personagem na série clássica, e principalmente, ninguém me tira da cabeça que aquele policial que aparece no final, que acende o olho, ficou o olho vermelho aceso, eles montaram pra fazer aquele cara ser parecido com o Orlando Drummond, cara, porque ficou perfeito. legal pra caramba. Perfeito. Melhor comercial que eu já vi na minha vida. não diria tanto E isso. detalhe, mas é muito Orlando bacana. Drummond, pra quem não sabe, está no alto dos seus 99 anos. Ele faz Sim. 100 em outubro agora. Sim, vai chegar no centenário com certeza. Pra quem não sabe, quem é Orlando Drummond? Orlando Drummond, nas antigas, na época de escolinha do professor Raimundo, fazia o seu peru. Fazia não, vai voltar a fazer. Já fez, na verdade, Sim. né? Tem outros 2 zeros depois de tudo isso que vocês falaram. Quer dizer, 3, 10 pro Hamilton. Vou colocar o 10 pro Hamilton. Já tem tudo aí que vocês falaram, o Leclerc, do Pagenaud, do Truex Jr., enfim. Você falou de Caverna do Dragão, Eric. Carlos Martins tá lascado, vai morar dentro do cinema. Está para ser lançado ainda esse ano o filme. Não me pergunte o Ford versus Ferrari, pode Ford crer. versus Ferrari. Sim. A disputa frenética em Já Le Mans. saiu data, 15 de novembro. 15 de novembro. Vai ser a proclamação da República do Carlos. Agora que a Silvana quebra ele de porrada. Sabe a quem vai meu 10? Quem? Max Verstappen. O Max? Sim. Sabe por quê pro Max? Vamos lá, justifica. Porque ele teria todos os motivos pra xingar a FIA, xingar o Hamilton, xingar a equipe. Ele saiu tranquilo. É uma pena, queria muito estar no pódio, mas a gente fez uma boa prova, estamos no caminho certo. Como devem se portar os grandes campeões. É assim mesmo, Max. Gostei, parabéns pra ele. Boa, garoto. Começa por aí, Isso a aí. se moldar um piloto campeão. Vamos lá então, gente. Já vamos chegando na hora do encerramento do nosso programa. Chegou a hora da gente ir embora, então. Hora de encerrar o programa de hoje. Mais uma vez, sempre agradecendo pela participação de todos vocês. Passar o calendário da semana que vem, né? Semana que vem nós teremos o Blancpain Endurance. Começa a fase de provas míticas do Blancpain Endurance, começando com os 1000 km de Paul Ricard, na França. E no fim de julho são as 24 horas de Spa. Vai ter a Indy com a rodada dupla de Detroit. Também vai ter o WeatherTech em Detroit. Teremos a MotoGP em Mugello. E vamos começar a entregar a taça para o Marc Marques. Vai ter NASCAR em Pocono. Mundial de Rally em Portugal. Copa Truck, junto com a Mercedes Challenge e a Copa HB20 em Londrina. A Porsche GT3 corre no Velocitar. A Euronascar vai correr em Brands Hatch. E começa todas as provas da Ilha de Man, da TT Ilha de Man, o início das corridas no próximo fim de semana. Eric Von Draxler, até semana que vem. Até semana que vem, Rodrigo Videla, vocês que acompanham o Bandeirada, né? Vamos começar a acompanhar e já tô até catando o site aqui para poder passar os primeiros resultados dos eventos do TT da Ilha de Man, que é uma das coisas mais importantes do esporte motor, onde os pilotos só erram uma única vez.
Exatamente. E como diria Vinícius Afonso, o lugar mais macio que você pode bater lá numa ovelha. No traseiro de uma ovelha. E na nossa fanpage o Eric vai postar os principais resultados desses primeiros dias de treinos da Yomtst, como chama, né? É todo o patrocinador da Monster, mas é a TT Ilha de Man. Carlos Martins, abraço pra você. Até semana que vem. Abraço, Rodrigo. Abraço, Eric. Abraço a todos que nos ouvem. Mais uma vez o nosso muito obrigado e nos vemos semana que vem. Abraço. Semana que vem estamos de volta então, queridos ouvintes. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas mensagens, todos vocês que acompanharam a gente. Sigam nossas redes sociais, participem com a gente e semana que vem a gente está de volta para mais um programa, certo? Então, grande abraço a todos e até lá. Tchau! Bandeirada.